Jota. Ué. Transmissão via Facebook para você, então, aqui, já registrando aqui a presença do Jânio Silva, o Florivaldo Duarte Primo, o Afrânio Trajano, Lima Neto, o Chiquinho Lopes, Carvalho, professor, José Pedro Frazão, Marcos Nobre Júnior, Zé Rodrigo Miranda, está lá no Amazonas, ligado na Voz do Povo, Tamazinha Sá, o Evaldo Genos Silva, o Ítalo Fulber, a jornalista Vitória Bacon, Eude Souza, o Carlos Venâncio também se ligou na Voz do Povo, Roberto Carlos Costa Moura, vamos ver quem mais está aqui conosco, o Arildo, lá da Assembleia Legislativa, o Beto Ramos, a Terezinha Leão, João Carlos Bassalo dos Santos, Queiroz está impressionado com tanta gente aí, já ligada no programa, ainda nem começou, né, Queiroz? Pois bem, vamos debater Rondônia de ontem, Rondônia de hoje. Quais são as nuances de criação do Estado? O que decorreu dele? E para isto, eu convidei os jornalistas Antônio Queiroz, que foi editor do jornal Estadão durante muitos anos, ainda na década de 80, e o jornalista Gomes de Oliveira, que hoje é da Folha Rondoniense. Nós vamos debater todos esses assuntos aqui. E o amigo ouvinte que se liga na Voz do Povo. Você que todo dia me dá o prazer de estar sintonizado aqui na Voz do Povo, vai certamente se deliciar com as nuances da vida de Rondônia, ainda na sua criação. Vamos falar da criação do Estado, do primeiro governador eleito, quando a democracia se estabeleceu aqui, a prática da política de ontem e de hoje. Vamos falar dos governadores, Jeronimo Santana e tantos outros que vêm. Vamos falar da morte do Olavo Pires, o governo tampão de Ângelo Angelim. Aqui agora, bem recente, já os filhos dos filhos do Estado. A gente vai também debater aqui. Olinto de Moura, por exemplo. Olinto de Moura teve 3 governadores. E essa discrepância em relação aos demais municípios? Tudo isto será objeto de debate aqui na Voz do Povo. E você que está conosco, mande sua mensagem para nós. 99317-2715 WhatsApp. Vamos falar da criação do Estado, tudo de uma forma geral. A gente vai debater Rondônia aqui. Bom, feitas essas considerações, tecidas as preliminares da Voz do Povo, a entrevista com os jornalistas Antônio Queiroz e Gomes de Oliveira vai começar agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o jornalista decano da comunicação de Rondônia, Antônio Queiroz, e registra a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, Antônio Queiroz, seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar, boa tarde, Gomes, a todos os ouvintes da Voz do Povo, da rede Antena Hits. Agradeço pelo convite formulado para que nós possamos dar nossa parcela de contribuição para, principalmente, a política do Estado de Rondônia. Muito bem. Eu quero registrar também a presença do jornalista Gomes de Oliveira e a alegria de recebê-lo aqui. Boa tarde, Gomes. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. Boa tarde, meu querido Antônio Queiroz, que para nós é um exemplo de profissional. Nós que somos jornalistas, a gente às vezes até nos espelhamos na sua história. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes aqui da rede Antena Hits, do programa A Voz do Povo, a você, Arimar, também, que é um exemplo para nós, e dizer da minha alegria e da minha satisfação em estar aqui.
Mandar um abraço também pro pessoal da Folha Rondoniense. A minha irmã é sua fã. Todo dia, lá na Folha Rondoniense, a rádio é sintonizada no seu programa. E aí, nessa hora, o pessoal está almoçando. Um abraço pro pessoal da Folha Rondoniense. Eu agradeço a presença, então, do jornalista Gomes de Oliveira, mandar um abraço à irmã dele, que nesse momento se liga na Voz do Povo. O tema é Rondônia de ontem e Rondônia de hoje. E nesse contexto, quais são as nuances de Rondônia do passado, Antônio Queiroz, que mais te chamaram a atenção, considerando que na década de 80, você já era editor do jornal Estadão, que era o principal veículo do momento? Bom, Arimar, na realidade nós podemos dividir em duas etapas. A primeira etapa que vem até o governo de Coronel Jorge Teixeira, 1985, maio de 85, quando ele foi exonerado do cargo, e a Assembleia Legislativa, pelo processo democrático, já fez a indicação, embora de forma indireta, pelo governador Tampão, que foi o Ângelo Angelim, que até então era deputado estadual. Então nós podemos dividir duas etapas, antes e depois do Jorge Teixeira e, consequentemente, da democracia instalada no Brasil em 1985. Muito bem, nas recordações do Gomes de Oliveira, quais são as nuances de Rondônia nesse momento, guardadas na sua memória? Eu lembro quando da eleição do Tancredo Neves no colégio eleitoral. O governador Jorge Teixeira, ele era o governador de Rondônia, indicado pelo ex-presidente João Figueiredo. E lá em Rolim de Moura, nós falávamos que Rondônia ia ter um governador eleito pelo povo, provavelmente em 86. E até tinha uma brincadeira. O Teixeirão chegou em Rondônia a bordo de uma caneta BIC. E o nosso governador, que nós trabalhávamos com ele, o Geraldo Santana, iria chegar através do voto direto e secreto. Uma caneta BIC significa o quê? Ele foi nomeado. Ah, nomeado. O Teixeirão foi nomeado, e o Rondônia ia ter a oportunidade de escolher o seu primeiro governador através do voto direto e secreto, que foi Jerônimo Santana. Só para finalizar aqui, em 86 tinha até uma musiquinha que falava assim, ó, bengala neles, Jerônimo, bengala neles, e era o hit da campanha. Mas o pleito eleitoral de 85, ele desenvolve da seguinte forma. Inicialmente, a eleição transcorreu para as capitais, para as cidades que tinham a instância hidrominerais e para as fronteiras. Então, esses municípios elegeram seus prefeitos. E o detalhe importante, que naquele pleito de 85, o primeiro prefeito eleito democraticamente pelo voto popular foi Jerônimo Garcia de Santana. Jerônimo Garcia de Santana, quando foi em 86 que veio o pleito para governador, aí sim, ele deixou, porque o seu vice era Tomás Correia, e assumiu uma candidatura ao governo do estado e foi eleito democraticamente pelo MDB na época, que depois transformou-se em PMDB. Esse é o quadro de 1985. Muito bem, vamos falar das turbulências políticas do momento. 85, estamos aí praticamente de uma ditadura, né? Saindo de uma ditadura e, consequentemente, abraçando a democracia. Deixa eu registrar rapidamente aqui o Afrânio Trajano, que se ligou na Voz do Povo também. Esse pessoal que tanto prestigia o programa aqui. Deixa eu registrar aqui rapidamente. O Zé Luiz Soares está com a gente, a Terezinha Leão, o Marildo Dias, João Carlos Massalo, o Padre Geraldo Siqueira também está aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais, Zé Luiz Soares, o Paulo Santos, o Raimundo Abreu, o Abel Machado Bisneto, o Zé Rodrigo Miranda, o Edivaldo Coelho, o Otomar Nascimento, tá ligado, em Ariquemes, e a Márcia Lopes. Muito bem. Estamos saindo de uma ditadura militar, já o raiar de um novo dia da democracia se estabelecia na vida de Rondônia. Nesse período, Gomes de Oliveira estava em que circunstância observando essas situações? Em 86, eu estava na prefeitura de Rolim de Moura, era o chefe de gabinete do ex-prefeito Valdir Raup. E, às vezes, Arimar, eu era um jornalista de oposição, teoricamente, porque nós éramos oposição ao pessoal que estava no governo. E na prefeitura a gente era de um outro partido diferente do Teixeirão em 84 e 85. Em 86 o governador do estado já era o Ângelo Angelim.
Depois aí o Jerônimo Santana ganhou em 86 e assumiu em 87. Mas em 84 e boa parte de 85, o governador do estado ainda era o governador Jorge Teixeira. Naquela época, ser jornalista era muito, muito difícil para a gente. Eu trabalhava na prefeitura e ainda escrevia nos jornais da região. Porque hoje é fácil, às vezes, até ser jornalista, do jeito que está a democracia, mas naquela época, 35 anos atrás, era muito difícil ser jornalista. E eu, naquela época, eu trabalhava na prefeitura de Rony Moura, era chefe de gabinete e dirigente partidário, eu era secretário-geral do MDB, e acompanhamos todas as formações dos diretórios, então eu estava por dentro da política, sabia o que acontecia, e, como diz o pessoal, andava com a história na mão. Muito bem. Queiroz andava com a história na mão, na caneta. Eu acredito o seguinte, que Rondônia, naquele ano, naquela década, meados de 1985, 86, ele tinha uma peculiaridade, porque nós tínhamos uma população flutuante. População, quando eu me refiro flutuante, eram pessoas de outros estados chegavam vinham especular, às vezes voltavam, ou se não ficavam. Aí o detalhe, surgiam nomes, que se você olhar praticamente todos os governadores, exceto Piana, que em 1990 foi eleito governador e é de Rondônia, os demais praticamente foram todos de outros estados. Consequentemente, quando a gente tinha um candidato que colocava-se à disposição do eleitor, esse candidato, se fosse da terra, não tinha nenhum voto. Por quê? Porque a população flutuante buscava um nome que era de outro estado, pela experiência, pela competência, não que o pessoal da terra não tivesse, mas as pessoas tinham mais bagagem para profissionalmente fazer política. Muito bem, aí nós vamos chegar à eleição do primeiro governador, que foi Oswaldo Piana. Governador de Rondônia, governador de Rondônia, filho de Rondônia. Filho de Rondônia. Né? Pois bem, mas antes eu quero falar do Jerônimo. Vou falar do Jerônimo para a gente poder chegar daqui a pouquinho no Piana. Muito bem. Jerônimo Santana se elegeu saindo da prefeitura da capital. Exatamente, 1985. O vice era o Tomás Correia. Perfeito. Muito bem. A história disso, Antônio Queiroz. Bom, a história disso era o seguinte, antes de ele ser candidato a prefeito em Porto Velho, ele tinha sido deputado federal. E a proposta dele era justamente essa, que quando houvesse abertura política, que aconteceu com o presidente João Batista Figueiredo em 1985, é tão provável que ele já tinha toda uma campanha armada, pronta, para a prefeitura de Porto Velho. Ele foi um tribuno implacável. Implacável, sem dúvida nenhuma, e um dos responsáveis justamente por essa transmutação de território para Estado. Jerônimo Santana deu essa parcela de contribuição. Então, o que acontece? Quando se colocou as candidaturas para prefeito, ele se tornou imbatível. E, a partir daí, ele deu uma dimensão estadual ao nome dele, politicamente falando, e, consequentemente, no ano seguinte já houve a eleição para governador, e era o nome que estava em todas as bocas, tinha participado o ano anterior do pleito, e aí, consequentemente, ficou fácil de sair para governador do estado e ser eleito. Muito bem, aí o Gomes de Oliveira vai fazer suas colocações a respeito do governo do Jerônimo Santana. Governo com muitas exclamações, com muitas interrogações, governo que importou todo mundo de fora, não prestigiou os filhos da casa, a prata da casa, trouxe garanhões para a Secretaria da Fazenda e por aí afora. O Gomes vai se estabelecer já nas suas colocações, depois do intervalo, porque agora eu vou fazer o intervalo, registrando a presença do meu amigo Fábio Vaz, o Marcos do Amaral, se ligou na Voz do Povo. O Fábio Vaz manda abraço ao Gomes. Abraço, meu amigo Fábio. Você é da diretoria, parceiro. O Disseu Fernandes, o diretor da Rede Antena, nesse momento, ligado na Voz do Povo, cumprimentando vocês aqui. Obrigado, Disseu. Grande amigo. A Odete Cavalcante está em Jaru, ligada na Voz do Povo. O DJ Daniel Campos, a Terezinha Santos, a Luciana Gonçalves. Boa tarde, Luciana. O Marcos Alves Paz, o Zé de Oliveira. A Terezinha, estou te ouvindo aqui em Rondonópolis. Olha lá que ela escreveu lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. A Maria Luísa Silva, Lu Pires, o Zé Luiz Soares também já se coloca aqui. A Terezinha Santos também está no Mato Grosso. O doutor Demétrio Justo, como é que é esse nome aqui, meu Deus? Erilene Dias, um abraço a ela.
O Biraci Jesus também está com a gente na Voz do Povo. Já já eu faço os registros das perguntas. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Eu queria a colaboração do ouvinte. Você que está na capital de Rondônia, você que está no interior do estado, fale de Rondônia de ontem e de hoje. Diga a experiência aí que você viveu aí no seu município. Você de Ariquemes, você de Cacoal, você do interior do estado, de uma forma geral, que se liga na Voz do Povo através da rede Antena. Como pensa a questão? Deixa eu abraçar aqui o Zé Rodrigo Miranda, lá no Amazonas também, o Wellington também, o Edivaldo Coelho e tantas outras pessoas que se ligam na Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é para dizer que nós estamos juntos. Estamos junto contra a corrupção. Estamos junto contra o feminicídio. Estamos junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, chegando em todos os quadrantes do estado, através da rede Antena Hits, a portentosa rede que sai daqui do Vale de Jamari e cobre até o Vale do Guaporé, levando para você a informação precisa com a credibilidade necessária. Hoje, o tema do programa é Rondônia de ontem e Rondônia de hoje. Estamos remontando a história aqui, porque tem muitas pessoas que não conhecem a história, sobretudo
os novos habitantes, esses que vieram com as usinas aqui na capital, gente aí, pessoas também que chegaram do interior. Pois bem, eu quero registrar também a Terezinha Santos e o Cláudio Cerqueira, também ligados na Voz do Povo. A Terezinha, o Cláudio já registrei, o Biraci, o Marcos Nogueira, o Marciso Nogueira, o Luiz Alves também está ligado na Voz do Povo, Silvanildo Martins, doutor Claudino Sérgio Alencar se ligou na Voz do Povo também, o José Calixto, o homem do arroz rondoniense, o Herbert Lins, o Zé Leite, o Eduardo Souza e o Zé Leite Filho manda abraço ao Gomes também. Muito bem, estamos falando de Rondônia de ontem e Rondônia de hoje. Vamos falar um pouquinho do Coronel Teixeira, vamos saber o estilo de governar do coronel, que até hoje está na memória de todo mundo, o grande trator que abriu o 364, criou o estado de Rondônia, mas não podemos nos descuidar jamais de quem também montou as bases para que o estado fosse Rondônia hoje, que foi Humberto da Silva Guedes. Pouco homenageado e, consequentemente, não se vê nem nome de rua o nome dele aqui, esse homem que montou as bases de Rondônia. Pois bem, do Jorge Teixeira, Gomes de Oliveira, qual é a sua memória? Eu conheci o governador Jorge Teixeira pessoalmente. O Jorge Teixeira ele fez um bom governo, porque ele, indicado por Brasília, ele era parente do ministro do interior e ele governou, quando ele precisava fazer alguma coisa no estado, ele fazia e não tinha fiscalização, ele mandava e acontecia. Depois de 82 que houve a Assembleia, mas o Teixeirão ele mandava pouco, porque ele só mandava uma vez. E a ação dele foi, como governador, ele realmente ele preparou o estado para o governador eleito. Ele abriu estradas, ele construiu posto de saúde, teve um programa chamado Planafloro, e esse programa do Ministério do Interior, ele ajudou muito Rondônia, e na mão firme do Teixeirão, eles criavam os NUARES, que eram os núcleos urbanos, e esses NUARES hoje são municípios, que é Brasilândia, que é Castanheiras. Então, o Teixeirão, ele preparou o estado para o governador eleito em 86, o governador Jean Santana. O Antônio Queiroz, que memória guarda do coronel Jorge Teixeira? Eu tive o prazer de, em várias oportunidades, entrevistá-lo. Eu discordo que ele tenha sido esse grande construtor de Rondônia. Quem deixou tudo pronto no estado de Rondônia, na minha avaliação, chama-se Humberto da Silva Guedes. Este, sim, para mim, é a pessoa que efetivamente fez com que o estado de Rondônia tivesse condição, ou, no caso o território, de se tornar estado. Obviamente que aí, já reforçando o que o querido amigo Gomes falou, com referência a Jorge Teixeira, ele tinha uma grande vantagem, porque ele tinha sido homem de caserna da Academia Militar, juntamente com Mário Andreasa, que seria ministro do interior, e com João Batista de Figueiredo, que então era presidente da República. Eu vou dizer aqui um fato que pouca gente sabe. O hospital de base foi construído da seguinte forma: ele não tinha o recurso, mas João Batista de Figueiredo e Mário Andreasa viria para Porto Velho. O que foi que ele fez? Mandou montar um palanque lá onde hoje é o hospital de base, levaram um monte de servidores para seria um discurso que ele iria fazer, e na hora ele disse: governador, ministro, eu não tenho, presidente, recurso para fazer, e quero fazer o maior hospital da região norte, e eu só preciso do seu recurso. O que foi que ele disse? Vá amanhã que o Mário Andreasa vai liberar o recurso. E está aí o hospital de base. Então você veja só, como bem Gomes disse, ele só mandava uma vez. Mas o que mudou na história agora? O aperto das leis, o afrouxamento das leis da época, ou o prestígio do governador estava acima de qualquer coisa? Era um prestígio, porque veja só, vamos dar um exemplo aqui, eu, você e o Gomes, nós todos jornalistas, todos amigos, e eu preciso na área da comunicação, de um determinado recurso, e eu sei que você tem esse recurso, eu sei que você pode liberar, o Gomes também tem condição de liberar esse recurso. Então, eu pedindo 99% de chance, e vocês vão liberar esse recurso para mim. Então, era o que acontecia com Mário Andreasa e com João Batista Figueiredo.
para Jorge Teixeira não tinha porta fechada em Brasília. Consequentemente, todos os planejamentos que ele fazia para Rondônia eram executados. Muito bem. E o amigo ouvinte da capital de Rondônia, que viveu essa história, você do interior do estado, como pensa a questão? Concorda com jornalistas? Discorda deles? Quer acrescentar? Tem uma opinião diferente? Mande mensagem para nós aí. 99317-2715. 99317-2715. Luiz Alves está ligado na Voz do Povo também. O Silvanilo Martins se ligou com a gente também. Vamos ver quem mais está aqui conosco. A Eliette Lili está na Suíça, ligada na Voz do Povo. Um abraço, Eliette. O Márcio Martins, cumprimenta o Gomes aqui. O Antônio Jefferson Marques, a Ana Duarte, o grande Jean Fialho também se ligou na Voz do Povo. Estamos falando da Rondônia de ontem, da Rondônia de hoje. Quais são as nuances de tudo isso? Já falamos, agora eu quero também um pouquinho a respeito do governador Tampão Ângelo Angelim. Gomes de Oliveira. Arimar, deixa eu só fazer um registro aqui que eu acho que é pertinente e necessário. O governador Jorge Teixeira, ele era um governador presente. Várias vezes eu estava na minha residência em Rolim de Moura e me avisaram, o governador está lá no hospital de base lá em Rolim. Aí eu falei assim, mas como? Então, chegava lá, estava o governador. Ele chegava a dar uma Ele era presente, ele acompanhava em loco os problemas do Estado. Às vezes também me falaram assim, olha, o governador desceu em Santa Luzia, o Teixeirão precisava pegar o carro e ir para Santa Luzia. Então, o governador do Estado, o Teixeirão, ele era um governador presente. Ele tinha noção do que acontecia no Estado. Bom, vamos fazer um intervalo, então, na volta vamos falar do governador Tampão Ângelo Angelim, mas tem aquela incerta, tem aquela situação de Ji-Paraná, que os caminhoneiros fecharam a ponte, ele desceu com o helicóptero em cima da ponte e disse, quem que é o homem aqui? Vem me enfrentar aqui. Abre, verdade. Passa. E todo mundo fluiu. Quer dizer, essas coisas estão cravadas na memória da gente e gravadas na história do Estado. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria pedir muito ao ouvinte, o que você me diz disso aí? Você tem histórias novas? Manda pra gente aí. 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Muita gente já participando do programa. Eu vou pro intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A.
escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, em todo o interior na rede Antena Hits, debatendo Rondônia de ontem, Rondônia de hoje. Qual é a sua opinião? O que você diz da vida de Rondônia? Agora há pouco me ligou o Josafá era motorista para me contar uma história de que estávamos no Pique Sidney Girão, lá em Guajanamirim, e de repente estavam com fome e estão preparando lá uma sardinha. Quando abre a porta, quem entra? O Teixeirão. Aí ele pegou, o que tem para comer aqui? Tem essa sardinha aí, espera um pouquinho. Pegou a lata de sardinha lá, com farinha, com tudo, comeu. Disse, agora depois vocês almoçam aí, eu tô correndo aqui. Eles acabaram ficando com fome. Quer dizer, histórias pitorescas que a vida oferece, que meu ilustre ouvinte ilustra o programa, enriquece o programa me contando aqui. Pois bem, agora eu quero falar do governo Ângelo Angelim, que até brincavam da dupla caipira, o Ângelo e o Angelim, que foi o governo tampão que possibilitou amanhã a democracia se estabelecer, com Jerônimo Santana sendo o primeiro governador de Rondônia. Antônio Queiroz. O professor, que ele era professor lá em Vilhena, Ângelo Angelim, ele foi o menos votado daquela legislatura. E por incrível que pareça, mas ele tinha um poder de articulação política que superava todas as expectativas. E havia por parte do PMDB, na época MDB, uma articulação justamente preparando já a eleição para 86. Por quê? Porque em 85 já tinha eleito o Jerônimo, prefeito de Porto Velho. Então, ele foi para fazer essa transição, ou esse tampão, mas já com as propostas, o plano de governo, que era do partido para a execução. Então, praticamente, ele não fez nada mais do que dar continuidade a um projeto de governo, de um plano de governo, de um partido, que foi dado sequência depois, infelizmente, por Jerônimo Santana, que na sua administração, como você bem disse anteriormente no bloco anterior, trouxe meio mundo de importado para cá, os Garanhões da vida, os Adailton Bittencourt da vida, e nós ficamos aqui à mercê desse pessoal que vieram, não deram sua parcela de contribuição, porque não resiste praticamente nada, que o pessoal só queria se completar e ir embora de Rondônia. Gomes de Oliveira, complemente aí o que diz o Antônio Queiroz. Eu conheci o deputado Ângelo Angelim, depois eleito na Assembleia, na eleição indireta, pessoalmente. E aqui dou meu testemunho da retidão de caráter e de homem sério que era o ex-governador Ângelo Angelim. Várias vezes visitou no município e na nossa região lá ele sempre atendia os pleitos dos prefeitos lá e fez muitas obras lá. Ele tem obras em Rolim de Moura lá que leva a marca do governador Ângelo Angelim. E ele, eleição indireta dentro da Assembleia, eu veio o Ulisses Guimarães aqui porque tinha arestas dentro da Assembleia, tinha outros deputados que queriam serem os indicados. E eu tive com o Ulisses Guimarães no Hotel Vila Rica, eu, Ulisses e o Valdir Haupt. Nós fomos acertar uma questão interna de Rolim de Moura que precisava do aval do Ulisses Guimarães. Vocês acreditam nisso? E nós tivemos no Hotel Vila Rica. E se acertaram e houve a eleição indireta do Ângelo Angelim. E o Ângelo Angelim preparou o terreno para a eleição do governador Jerônimo Santana, que também é a velha máxima, se elege com um grupo. Muito bem, mas aí eu quero entrar na nuance da história política. Agora vai entrar o Jerônimo Santana, MDB, o Ângelo Angelim, MDB. O MDB prosseguiu no poder com Jerônimo governador. Com Jerônimo. O Jerônimo implacável tribuno. Sem dúvida. Deu show lá em Brasília. É verdade. Fez tremer o poder dos militares. Sim. Mas como governador, e aí? Mas o problema é o seguinte,
Ele não mandava no governo? Mas o problema é o seguinte, ele tinha um compromisso com o MDB na época, nacional. As indicações que vieram para cá não era Jerônimo, era Orestes Quercia, que era governador de São Paulo, era os importados eram indicados por essa gente lá de cima. Exatamente. Você ter uma ideia, me desculpe aqui os familiares, mas eu vou dizer uma. O nosso senador, Ronaldo Aragão, o que era que ele fazia? A maioria das emendas dele era para o estado de São Paulo, não era para Rondônia. Mas veja bem, agora vamos chegar também a outro fato. Esse programa a gente levaria 5 horas aqui. Ou mais. Olha só. Aí vem aí, então, o Teixeirão elegendo os 3 senadores numa lapada, né? É verdade. Galvão Modesto, Odacir Soares, Claudiano Roriz. E Claudiano Roriz. Muito bem. Aí entra o prestígio dele, porque eu lembro absolutamente que o cara dizia: quem é Teixeira é Modesto. Quem é Teixeira é Roriz, quem é Teixeira é Odacir. É verdade. Aí entrava o prestígio maciço do governador, mas também tem um fato a se considerar. Ele, quando foi embora daqui, foi vaiado. Esse é que é o grande problema, porque... Povo ingrato? Não é povo ingrato, é aquela que eu falei antes, é a chamada população flutuante. O pessoal houve, a partir de 84, 82, por aí assim, uma população principalmente, nada contra, quer deixar bem claro, nada com os sulistas, mas houve uma grande migração de sulistas para cá, então o que aconteceu? Ou muitos desses aí deixaram... Quem ficou amor Rondônia e continua amando. Até hoje. Até hoje. Mas eu quero também voltar a um outro fato. Eu tô indo na história, voltando aqui. Agora eu quero me reportar um fato de veras lamentável para a vida de Rondônia, que mudou todo o curso de uma história, que foi a morte do Olavo Pires, candidato em primeiro lugar nas pesquisas em 1990. Dali para diante, o que o Gomes diz aí? Deixa eu fazer um registro aqui. Eu vivi boa parte, eu tenho 35 anos de Rondônia, 20 anos de interior. No interior existia sempre uma polarização, capital e interior. E o interior, até como hoje, ele tinha grande parcela do eleitorado. E o Jerônimo Santana, o Brasil saindo de um governo militar, 2 anos depois, o governo ainda estava, o eleitorado ainda estava com aquele sentimento de mudança. Mesma coisa que acontece aqui hoje. E aí o eleitorado do interior, que era 85% do eleitorado de Rondônia, em função dessa polarização, o pessoal do interior eles buscou um novo caminho. E esse caminho que eles viram foi o Jerônimo Santana. O Jerônimo Santana, aí é o que eu falei. Mas o Jerônimo vinha já com prestígio alto. Ele já tinha. Muito alto como deputado federal. Precisa destacar isso. O Jerônimo Santana, quando ele era deputado federal, um dos autores da Lei de Criação do Estado, em função da Voz do Brasil, o pessoal do interior pegava muito as rádios e ouviam falar do Jerônimo. E tinha as lideranças principalmente da Nacional com a Rita Furtado. Com a Rita Furtado. E o pessoal do interior acompanhava o Jerônimo, em função da expectativa de troca de comando da nação, que o Tancredo se elegeu no colégio eleitoral, e aí o Rondônia foi de arrasto. Em 86 deu um mandato para o Jerônimo Santana. Mas eu quero falar da morte do Olavo Pires, Antônio Queiroz. Rapaz, eu posso falar dessa morte porque eu praticamente evidenciei tudo. Eu sou o jornalista e único jornalista, o último a entrevistar Olavo e o primeiro a saber a morte oficial de Olavo Pires. O que aconteceu no dia 16 de outubro? Olavo Pires vai no jornal Estadão para ele iria haver uma reunião com o pessoal da ARP. A ARP era a Associação Rondonense de Professores, e essa reunião seria na VPs lá na Governador Jorge Teixeira. Ao lado da TV Rondônia, para quem mora na capital do interior, na Jorge Teixeira. Na Jorge Teixeira. Então, o que ele faz? Ele queria que eu publicasse uma matéria no jornal dizendo que tinha concedido uma entrevista em que, sendo eleito governador, ou no caso, os professores o apoiando para ser eleito governador, ele iria disparar, que naquela época, a inflação muito alta, um chamado gatilho salarial. Toda vez que chegasse 20%, então ele concedia. E outra questão,
ele queria também fazer a isonomia salarial do pessoal federal com o estadual. Eu fiz essa matéria, na época não tinha ainda tecnologia, era na chamada Oliveta, linha 88 Velha do Queiroz. Então, o que aconteceu? Eu escrevi exatamente a idade de Cristo, 33 linhas, e publiquei. Ele saiu da redação do jornal Estadão, na companhia de Haroldo Santos, na companhia do seu motorista Vitinho, na companhia do que foi presidente da Semaguan, o João Bosco, e quando ele chegou na porta lá, foi metralhado. Com detalhe, a secretária dele me liga no jornal Estadão, aí diz assim, Queiroz, atiraram no senador. E eu perguntei para onde ele estava sendo conduzido. Aí disseram para o IME, que ficava ficava ao lado da... Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ao lado da prefeitura. E eu peço ao meu pessoal, que como já era às 20 horas, chamassem os nossos repórteres e fotógrafos para que a gente fizesse essa cobertura. E aí, quando eu estou lá, já no corredor, na porta do centro cirúrgico, o querido amigo, e já é hoje saudoso, falecido, o médico José Adelino, ele dá a notícia que Queiroz, o senador, morreu. Esse é o quadro. E aí são muitas e muitas histórias, que aqui é um mexendo do Queiroz que eu vou fazer. Eu estou escrevendo os livros sobre esses bastidores do jornal Estadão, e tem um capítulo praticamente sobre a morte de Olavo. Bom, eu tenho uma pauta muito longa, mas eu vou atender agora o ouvinte da Voz do Povo, que já se posiciona com a intensidade que a gente espera aqui. O amigo J. Júnior está com a gente também, o Christian Mar, o Marcito Nogueira, um forte abraço ao Gomes de Oliveira, sou fã desse jornalista Antônio Queiroz, diz o Marcito Nogueira, uma verdadeira enciclopédia da notícia. Obrigado, meu irmão Narciso. O Jackson Oliveira, o Chiquinho Lopes, parabéns, Queiroz, está dizendo aqui o Chiquinho. Obrigado, Chiquinho. O Jean Fialho, Arimar, parabéns por mais esse grande programa, líder de audiência. Eu sou sulista e sempre fui um admirador do nosso saudoso governador Jorge Teixeira. E também o doutor Amadeu Machado se ligou na Voz do Povo agora. O J. Júnior, boa tarde. Debate de alto nível, parabéns. Vamos para adiante aqui, quem mais está conosco? O Zé Leite também está com a gente. A Terezinha está no Mato Grosso. O Cláudio Cerqueira deseja muito sucesso, eu agradeço. O Luiz Alves também está na Voz do Povo e tantas outras pessoas que nesse momento se ligaram aqui com a gente. Eu vou fazer um intervalo, eu volto com o próximo bloco do programa, enquanto você manda mensagem para nós. 99317-2715, o WhatsApp, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A.
escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Para levar comida à nossa mesa, o Homem do Campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o Homem do Campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco. E eu não consegui falar de Rondônia de hoje ainda, né? O tema é Rondônia de ontem, Rondônia de hoje. Não consegui falar de Rondônia de hoje. Não tem problema não, né? Vamos fazer outro programa. 35 anos de história. Vamos para diante aqui, vamos ver então. Olha, o Edvan Pereira, o programa tá show. Parabéns aos convidados. Um grande abraço, Edvan. Obrigado, Edvan. A Maria José tá ligada na Voz do Povo. Dona Maria, que programa bom. Eu tô almoçando e tô me deliciando aqui com a Voz do Povo. A Regina tá lá em Fortaleza. Todo dia ela manda o velho tá de férias. A senhora da Regina não acaba nunca, né, Regina? Pega um bronze. Tá pegando um bronze lá em Fortaleza. Um grande abraço, muito obrigado. O Carlos Cabral, da Olaria, está na escuta. O Tércio Souza, da Embratel, além da pecuária, soja, a piscicultura, a mineração e a madeira, o que é que Rondônia exporta? Ele está perguntando. Mas é muito fácil de saber. A casterita, que é contrabandeada todinha do Brasil. Peixe, ele está dizendo, mineração e madeira, carne. Não, a carne, né? Carne. Um agronegócio muito forte também, que está exportando. Rondônia é um dos maiores produtores, tem grãos. Rondônia está inserida no PIB brasileiro e, pelo seu tamanho, ele também tem uma participação importante. A professora Idalvina, da Coab, Idalvina Coelho, está ligada na Voz do Povo, um grande abraço. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. O meu ilustre Disseu Fernandes, diretor da Rede, está gostando do programa. Disseu é maravilhoso, pessoa fantástica. Um abraço, Disseu. Eu ainda não consegui falar aqui. Eu comecei a falar da morte do Olavo e eu vou ter que parar o Rondônia de ontem para ir para o Rondônia de hoje. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. A Jaqueline Alencar está em Ji-Paraná, ligada no programa, cumprimentando vocês. O Rafael Carlos está ligado na Voz do Povo também, batendo palmas no programa. O doutor Geraldo Tadeu, conhece o doutor Geraldo? Demais, trabalhou comigo no Jornal Estadão, advogado. Está mandando abraço aqui a vocês. Obrigado, Geraldo. Esse programa obrigado, é de muita instrução aí. Muito obrigado. O Herbert Lins, ligado na Voz do Povo. Paraibano, está lá em Nova Mamoré. Professor Herbert. Está em Nova Mamoré, ligado na Voz do Povo. Zé Giovanni está em Costa Marques. Costa Marques, exatamente. Ligado no programa. O estado inteiro, parabéns pelo programa. O Joaci Júnior está ligado na Voz do Povo também, um grande abraço. Roberto Gutierrez está em Ji-Paraná, ligado no programa. Jornalista, querido. Só estou restando numa atacada assim. O Lúcio Albuquerque está ligado com a gente também. Grande jornalista. Professor Adilson Siqueira. Grande mestre. Agora é doutor, né? É doutor agora. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Jorge Santos. O Adilson Norá está em Cacoal, ligado no programa. Muito obrigado. O doutor Abimael, ex-comandante da polícia, está também ligado na Voz do Povo. Obrigado, Abimael. O Lacerda. Zé Lacerda, estou ligado no programa aqui no centro de Porto Velho. Bom, já fiz esse registro, agora eu quero fazer outros registros aqui também, de pessoas que estão, nesse momento, prestigiando a Voz do Povo. A professora Idalvina diz assim: o governo Jânio Santana, permeado de várias manifestações vindas dos públicos, dos servidores públicos, que ficaram 3 meses sem salário. Felizmente sobrevivemos, principalmente nós na educação. Tempos difíceis, diz ela. Fala com a professora Queiroz. Isso daí, na realidade, aconteceu o seguinte, professora Idalvina. O candidato ao Senado seria o Adailton. E o que foi que ele fez? Precisavam de recursos, e aí disse, não vamos pagar os servidores não, para poder bancar minha campanha. Foi em cima disso, atrasou os servidores.
Muito bem. A Regina pergunta, qual é a história que se guardou desse período aí que gritou na vida de Rondônia, diz a Regina? De frustração, porque ele tinha sido um tribuno maravilhoso na Câmara Federal, como gestor foi péssimo. Pois é. Ele foi um gestor de grupos, ele deu a Secretaria de Fazenda para o grupo do Garanhão, deu a CMR para o grupo do ex-presidente, nem me lembro lá o nome dele, ele fatiou o Estado, deu o grupo para... Deu parcela significativa do governo do Estado, deu para um grupo do Paraná, um grupo de São Paulo, e ele não administrou nada, ele nem o feijão com arroz o Gerônimo Santana fez, e por causa disso ele foi para a Fenoscalândia da história. O Zé Luiz Soares de Souza, sou rondoniense de 70, tenho muito orgulho da nossa história. Tivemos um excelente momento da época do Teixeirão, um período escuro e conturbado na época do Raup, mas tivemos muitas coisas boas. Ele fala do atraso da folha de pagamento. Exatamente, esse atraso de pagamento foi então, no Jerônimo de Santana, foi em função da campanha para Adailton Bittencourt. Candidato ao Senado. Candidato ao Senado. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. A Luana está ligada na Voz do Povo em Ariquemes. Em Ariquemes ela está na rádio Antena 103. E ela diz assim, os municípios de Rondônia são muito importantes, naturalmente, são muito importantes na vida do Estado. Quem mais destacou? Eu me lembro, acho que Rolim de Moura, né? Em termos de eleição. Em termos de eleição, nós temos destaque para Rolim de Moura com 3 governadores. Nós temos Ariquemes também com 3 governadores, um senador, que é o Raup, né? Sim, deputado federal. Deputado federal Marinho. O Rolim teve 3 senadores, 3 governadores. 3 governadores, o Caula, o Cassol e o Raup. A Marinha Raup, deputada federal. Não, aí é uma gama de... O Caula, governador. Senador, nós tivemos o Expedito, tivemos o Raup e tivemos o Ivo Cassol, 3 senadores. Esqueci o Expedito também. Expedito como senador. Então, aí Ariquemes vem com Fúcio Moura e vem de Paraná com José de Abreu Bianco. Tem um senador em Cacoal também, chamado Ronaldo Aragão. Exatamente. José Ronaldo Aragão. José Ronaldo Aragão. Pois bem. Pernambucano. Santa Cruz de Capibaribe. Vamos para diante aqui, quem mais está ligado na Voz do Povo, já falei da Regina. O Wellington Souza está ligado com a gente lá no Amazonas. Estou em Manaus fazendo uma audiência, mas aqui no intervalo estou aqui ligado na Voz do Povo, não esqueço minha terrinha. Grande abraço ao Wellington. Deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo Irno, da Honda Ivel, ligado na Voz do Povo também. A jornalista Vitória Bacon, cumprimento o programa. Um abraço, Vitória, muito obrigado. Abraço, Vitória, abraço ao J. Júnior, são parceiros também da mídia, gente, excelentes profissionais. A doutora Juscelia Costa está ligada no programa, cumprimento jornalistas e diz essas memórias não podem serem esquecidas jamais. É por isso que eu estou escrevendo os livros. Vamos ver quem mais está aqui. E as crônicas, né? Exatamente. Todo fim de semana eu venho com a crônica desde a década de 80, né? Imagina, 52, porque ao final de semana, cada ano, 52. Pois é. Arimar, eu pretendo escrever um livro um dia, a história secreta de Valdir Raup, que eu conheço o Valdir Raup muito bem. Quando esse livro sair, eu já estou preparando até meus advogados. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, Alberto Paraguaçu, está no Rio de Janeiro, ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O Luiz Gonzaga, ex-deputado estadual. Grande amigo, Luiz. Ligado na Voz do Povo. Nossa, grande amigo Gonzaga, tem uma história viva também de Rondônia. O Gonzaga tem muita coisa para acrescentar a história de Rondônia também, principalmente na Assembleia, o Gonzaga participou. Vamos continuar atendendo o ouvinte da Voz do Povo. Vamos ver quem mais está aqui conosco. O professor Crispim Bispo está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo. Aqui em Ji-Paraná está todo mundo sintonizado com vocês. Ele chegou no sinal, os carros estavam lá grudados, ligados na Voz do Povo. Vamos ver quem mais está aqui. O Zé Luiz eu já falei. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Maciso Ivaldo do Flamengo. Show! Esse programa de hoje foi show. O Jean Fialho, quem fazia forte oposição ao Coronel Jorge Teixeira aqui na capital, não foi a maioria de sulista, e sim pessoas oriundas do Pará, do Amazonas, e uma boa parte de nordestinos, diz o Jean Fialho. Quer falar alguma coisa? Não, até porque eu não concordo, então o programa já está terminando. O Abel Machado Bisneto, como disse o amigo no comentário, show esse programa, um dos melhores de 2019, esses homens assim como você, são lendas vivas.
Obrigado, e é verdade, somos uma enciclopédia da política e da história de Rondônia. Obrigado, nós tivemos a grata satisfação de participar dos acontecimentos, e rapidinho, não vou gastar nem 20 segundos, o que aconteceu com o Olavo Pires foi uma tragédia. Foi candidato ao governo, chegou em primeiro lugar, tinha tudo para ser o governador do estado de Rondônia, e foi assassinado na porta do seu comércio. Foi uma tragédia. Esse tiro mudou a história de Rondônia, quando assassinaram o primeiro colocado nas eleições de 90, meu amigo, quem eu conheci pessoalmente, o Olavo Pires. O Álvaro Neto está ligado no programa em Humaitá, no Amazonas. O doutor Hernandes Segismundo se ligou na Voz do Povo. O Josemar Monteiro, Josi, está gostando da Voz do Povo também. O Jean Fialho. CMR era comandada pelo finado Magno Guimarães, marido da Raquel Cândido. É verdade. CMR, para quem não sabe, é Companhia de Mineração de Rondônia. Bom, vamos aqui para diante, ver quem está mais aqui na Voz do Povo. Muita gente que se ligou com nós. Estamos já no finalzinho do programa, não sei se eu consegui atender todo mundo, mas vamos ver quem está aqui com a gente. O Rafael Carlos, esse programa tem que ser estendido, não dá para ficar uma hora só, porque tem muita história para contar e da Rondônia de hoje vocês não falaram. Eu até peço desculpa, realmente, eu até verifiquei que a gente não falou porque não deu tempo. A Jaqueline Souza, eu estou nesse momento no município de Cacoal. Cacoal, ela está no 96.5 e ela diz assim, ainda bem que lembraram do Ronaldo Aragão aqui de Cacoal, mas temos outras figuras de Cacoal. Com certeza. Mais alguma? Hein? E mais alguma de Cacoal? Não, de Cacoal. Antiga. Não, Divino Caetano. Divino Cardoso. Divino Cardoso. Prefeito de Cacoal. Tem o Pedro Kemper, ex-deputado. Ex-deputado federal, estadual. Tá certo. Sueli Aragão, deputado estadual. Tem o Josino Brito, o primeiro prefeito eleito, meu amigo pessoal. Conheci também pessoalmente, o Josino era... O Rubinho Correia. Fantástico. Está em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno, ele está ligado na Rádio de Cacoal. Vicente Homem Sobrinho, ex-prefeito, ex-deputado. Exatamente. Também. Reginaldo Monteiro. O que ele está dizendo aqui também. Vicente Homem, Reginaldo Monteiro, também ligado na Voz do Povo. O Zé Giovanni está em Costa Marques. Vocês não falam de Costa Marques aí? Falamos, eu posso até dizer o seguinte, Costa Marques tinha um hotel que o governador Jorge Teixeira instalou, quando é das visitas, toda a comitiva, toda a equipe se instalava nesse hotel em Costa Marques. Na inauguração do Beron em 83. Lá. Tinha o Rui Almeida, o primeiro prefeito eleito de Costa Marques, em 82, era meu amigo pessoal, conheci ele, conheço a história de Costa Marques na palma da minha mão. Olha, vamos finalizar o programa aqui. O Luciano do Nacional Arimar aqui na estrada do Belmont fechou tudo. A população está cansada de tanta poeira. A prefeitura não faz nada e depois emite nota dizendo que o problema era da poeira, agora é das chuvas. A Luzia Maloney, do condomínio Riviera no bairro Novo Horizonte, ligadinha na Voz do Povo. Um abraço à dona Luzia Maloney. Também o Abraão está ligado no programa. A gente agradece. Bom, da Rondônia de hoje nós vamos marcar outro programa, porque não tivemos tempo, né? Desfilamos a história do passado e agora do presente a gente não teve muito o que dizer. Muito embora ainda ficou faltando analisar o governo Piana, Bianco, Raup e assim por diante. Eu coloquei aqui na minha pauta, uma pauta bem extensa ainda, que da pauta ainda iria discutir, eu coloquei a morte do Olavo Pires, os novos políticos, já filhos do Estado, coloquei o governador Tampão, aí o Bianco, a história da primeira governadora de Rondônia. Jaqueline. Janilene. Perdão. Da minha cidade, aí eu colocar também a questão do Jerônimo com o Chiquilito, e depois eu coloquei Cassol, Confúcio, até chegar aqui não tive mais tempo. Estando na presença do Sérgio Dias, está lá no Amazonas, ligado no Pará, ligado na Voz do Povo. Doutor Ari Gurjão também está conosco. A doutora Maria de Lourdes Souza também se ligou no programa. Não tivemos tempo, o tempo voou. Muito obrigado, Gomes de Oliveira. Eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, Arimar. Para mim também o Queiroz é um prazer estar perto do Queiroz. O Queiroz, para nós jornalistas, aqui até um ponto de referência. Agradecer a você, ouvinte, e quero já de antemão pedir desculpa se eu dei algum dado errado e cometi alguma falha. Eu quero pedir desculpa a você e agradecer mais uma vez a oportunidade que você me deu e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço também. Muito obrigado, Queiroz. Obrigado a todos os ouvintes da Voz do Povo, a Rede Antena Hits.
a direção dessa emissora da Caiari, a você, Arimar, pelo convite e na certeza de que, em sendo convidado aqui, estarei para debater e colaborar com o progresso e desenvolvimento do estado de Rondônia. Eu agradeço também, deixa eu ver se eu registro mais algumas pessoas. O Eduardo Souza se ligou na Voz do Povo, Luiz Alves também está abraçando o programa. O Cláudio Cerqueira deseja muito sucesso, eu agradeço. A Terezinha Santos já está lá no Mato Grosso, quem se ligou no programa também. Vamos ver quem mais está aqui, outras pessoas que não tive mais tempo. Muito obrigado a todos pelo preciso da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodzan. Há 30 anos pedalando com você na estrada.